1h40. Com boicote de deputados, o presidente sul-coreano Yoon Suk-yeol escapou do impeachment. Governistas do Partido do Poder Popular, mesmo partido do líder sul-coreano, abandonaram o plenário durante a sessão de votação. Sem os parlamentares, não há como o pedido de afastamento do presidente ser aprovado. E sobre essa situação política na Coreia do Sul, eu converso agora com a professora de Relações Internacionais, a Mariana Maranhão. Boa tarde, Mariana. Bem-vindo ao Fast News. Obrigada pela sua presença aqui no nosso jornal. Boa tarde. É sempre um prazer estar aqui com vocês na Jovem Pan News. Faltou articulação da oposição? Isso foi uma estratégia aí política? O que a gente pode falar sobre essa ausência de quórum aí para a cassação do mandato? É uma situação bem complexa mesmo, que é importante a gente entender. Para a cassação do mandato lá na Coreia, é exigido 2/3 do total, né, dos votantes, que são 300. E eles não conseguiram, até porque os da situação, os apoiadores do presidente, eles boicotaram e saíram da sessão. Então, nós sabemos que a situação lá na Coreia, até o que justificou as atitudes do presidente, foi que ele não está tendo governabilidade. Que a oposição tem a maioria da composição deles lá, seriam 170 do total dos 300. Só que eles não conseguiram chegar nos 200 que são necessários, né, no dia de hoje, que foi justamente que seria a votação do impeachment, porque precisa de 2/3. Então é um primeiro, como se diz, alívio, né, para o presidente ali, mas a situação dele é bem delicada e ele até justificou a situação da lei marcial justamente porque ele não estava tendo governabilidade e situações bem delicadas com a oposição. Está dividido porque no início o partido do próprio presidente apoiou aí as investigações e o pedido de impeachment e depois eles mesmos boicotaram essa cassação. Como a gente explica isso? É um negócio... Ontem, né, o presidente se manifestou justamente pedindo desculpas e falando que ele estava nas mãos do governo, nas mãos dos seus apoiadores, e eu acho que isso aí foi uma situação para que não desse voz para a oposição, né, para que também a oposição não saísse como a grande vitoriosa. Eu acho que eles estão fazendo alguma manobra, mas é pouco provável que o presidente Yoon consiga se manter, até porque o que ele justificou é porque a governabilidade dele está baixa e também a aceitação popular está bem baixa, né, ele está com 18%. Mas é interessante a gente até lembrar um pouquinho da eleição, porque a eleição que colocou ele como presidente foi em 2022 e ele ganhou por uma margem muito pequena de diferença de votos. Foi menos de 1%, 0,6%, que o colocou como presidente. Então, por sua situação, ele já teve um governo bem conturbado. E agora, em 2024, foi quando a oposição conseguiu a maioria absoluta das cadeiras e isso tornou ele bem preso na sua possibilidade de governo. Eles fizeram um corte bem grande no orçamento e ele falou que dessa situação não conseguiria e foi essas as justificativas que ele deu ontem para ter feito essa lei marcial, mas pediu desculpas, mas essa próxima semana com certeza vai ser bem decisiva quanto aos próximos passos e a permanência ou não dele como presidente. Gustavo Segrão, nosso comentarista, tem uma pergunta para você, professora. Mariana, boa tarde, obrigado pelo seu tempo. Dá a sensação de que na Coreia do Sul, quando não consegue governabilidade, pelo menos nesse caso, apela para uma situação extrema, né, de pedir a lei marcial, que saiu muito errada do ponto de vista político. Você mencionou que as chances do presidente se manter no poder são baixas. Quais seriam os próximos passos nesse caso? Eles vão ter que, para conseguir o impeachment, de qualquer forma, lá exige os 2/3 dos votos, né? E eles precisariam, então, de conseguir esses 200. Então, provavelmente vão ter conversas ao longo dessa semana e algumas pessoas, alguns cientistas cientistas políticos ao redor do mundo estão falando que talvez ele venha a renunciar, porque ele vai ver que vai ficar pior a situação, mas o grande contexto é que isso aí pode trazer até processos criminais para ele, porque envolve uma questão de corrupção, né, uma suposta corrupção que envolveu a sua esposa. Então, assim, os próximos passos desta semana, alguns estão falando que talvez ele renuncie para tentar
não ficar tão nas mãos da oposição, porque a oposição hoje já tem 170, então ele precisaria desses 30 votos, mas hoje não conseguiu essa primeira aprovação, então, do impeachment. E depois da aprovação do 2/3, precisa ir para a Corte Constitucional deles, né? E eles precisam de 6 ministros que concordem, então, com esse processo de impeachment. Professora Mariana Maranhão, professora de Relações Internacionais, obrigada pelos seus esclarecimentos aqui ao Fast News e um bom fim de semana. Bom final de semana a todos e vamos ver os próximos passos, né, dessa questão lá na Coreia. Vamos continuar acompanhando por aqui também.